Eu podia pensar tudo na minha vida, mas não podia calcular que eu ia estar aqui com vocês hoje, viu? De jeito nenhum. E para mim é uma grande graça de Deus vir celebrar com vocês este momento da Eucaristia dos 50 anos da paróquia. Essa paróquia nasceu no dia da ordenação, da minha ordenação sacerdotal na catedral, e também a ordenação do primeiro pároco de vocês, que é meu irmão, o Padre Amauri, né? Alguém conheceu o Padre Amauri aqui? Ainda tem a turminha. Acho que não são os mais jovens, né? Mas é a turminha, né? E o Padre Amauri já está no céu, já terminou sua carreira, né? Mas a alegria de poder vir aqui e ver vocês assim, tão vivos, né? Uma comunidade tão numerosa, tão bonita. Estar aqui presidindo com vocês foi bondade também de Dom Carlos, porque eu não queria nem presidir, nem pregar. Eu queria que ele fizesse, porque ele é o bispo de vocês, né? Ele falou assim, mas não tem graça, Dom João, né? Você nunca está aqui, né? Hoje você está aqui, então você tem que presidir. Aí eu falei, então o senhor faz a homilia. Ele falou, não, você vai fazer a homilia também. Falei, então ele vai descansar, viu? Mas realmente uma alegria muito grande no coração. Eu participo dessa história com vocês, porque convivi no sacerdócio com o primeiro pároco de vocês. Ele ficou aqui com vocês 10 anos, mas nós convivemos depois muito mais. Ele morreu em Brasília, justamente na diocese lá onde eu estava, né? Morreu, digamos, já com uma idade boa, 72, 73 anos, e eu ainda estou aqui, né? Eu tenho um pouco menos do que ele, 1 ano, mas tenho 75 agora já de vida. E hoje estou celebrando também, então, os meus 50 de sacerdócio, né? Junto com vocês. A igreja, né? Nossa mãe. Que mistério bonito e grande esse mistério que nós vivemos da igreja. Da igreja. É a nossa casa, né? É a nossa família. É o lugar onde nós continuamente somos alimentados pelo nosso Deus que nos quer bem. Eu estava dizendo hoje de manhã na catedral, esse tempo da pandemia, né, que ainda está visível, até nas máscaras que nós temos ainda, estamos usando, né? Esse tempo dessas guerras violentas que nós estamos presenciando agora, perigosíssimas, né? Porque por um nada se poderá destruir o mundo inteiro, né? Muito mais fortemente do que no tempo do dilúvio, né? Muito mais fortemente ainda que no tempo de Sodoma e Gomorra, porque hoje o homem criou armas tão fortes, né? Que mistério lindo que Deus nos escolheu para viver a nossa fé, para acreditar na sua bondade, para testemunhar o seu amor. Aqui, na Cristo Sacerdote, são 50 anos desta presença. É claro que já antes havia a presença de cristãos aqui, católicos, mas ainda não tinha paróquia, né? E esse testemunho passado de família para família, de geração para geração, de padres para padres, né? Vocês foram vendo a comunidade crescer e hoje está assim. A igreja nem ficou tão grande que o salão paroquial lá está cheio também, né? Aliás, eu queria saudar também muito a turma lá do salão, porque é a mesma comunidade conosco aqui na igreja. O que é que nós temos que preservar da nossa fé? Estamos hoje iniciando esse tempo de preparação do nosso coração, da nossa vida, das nossas comunidades, para celebrar a vinda do Senhor, a segunda vinda, no final dos tempos, e também a vinda através de Maria, que recebeu o anúncio do anjo, que acolheu a manifestação de Deus e que viu o Verbo se encarnar
no seu coração, no seu seio. Quais são, digamos, esses pontos que nós não deveríamos perder para não viver, como diz o Papa Francisco, segundo uma mundanidade, né, espiritual? Quer dizer, quando a gente perde a identidade cristã e começa a seguir os caminhos que nos são apresentados pela propaganda, são apresentados pelo estilo de vida da sociedade de hoje, uma sociedade que, naturalmente, nós sabemos, com tantos problemas, né? O que é que nós temos que preservar? Primeiro de tudo, o que aconteceu agora conosco aqui. São 50 anos que aqui, entre vocês, a palavra de Deus é anunciada para a comunidade. É lida, é meditada e é vivida por vocês, por todos nós. O centro da nossa vida tem que ser a palavra. Tem que ser a palavra. Quer dizer, diante da palavra de Deus, nós somos somente pessoas que aprendem do Mestre, como discípulos, a viver como o Mestre ensina. Hoje Paulo faz um elenco até dos pecados que não devem existir na comunidade, né? Que eu não vou repetir aqui, não. Alguns são até bem feios, né? Não deve acontecer. O estilo de vida que parte da palavra, por quê? Porque é a vida verdadeira. O resto é ilusão. Se nós vivemos de outro modo, nós criamos coisas que não dão a nós aquela felicidade para a qual Deus nos criou lá no paraíso terrestre, no começo, onde nós não tínhamos Deus longe de nós, tínhamos Deus com os primeiros pais, morando com eles. Então essa palavra tem que transformar o nosso coração, tem que transformar a nossa vida. Isso começou a acontecer no dia do nosso batismo. Nós fomos marcados por uma graça muito particular, que é ser filho de Deus. Nós fomos feitos uma comunidade de irmãos, além da nossa comunidade de sangue, de modo que a gente tem que reconhecer, tem que se aproximar dos irmãos e das irmãs que caminham perto de nós como membros da mesma comunidade. E essa palavra nos ensina a não criar esta diferença de tratamento, pessoas mais importantes, pessoas menos importantes. Agora, ultimamente, lá em Roma, o Papa cortou até esse chamado que faziam dos cardeais de eminentíssimo, né? Eminentíssimo cardeal, eminência, né? Ele não quer mais que chame assim, e nem excelência, viu? Nem excelência. Por quê? Porque também nós, que recebemos esse ministério do serviço da palavra, dos sacramentos, de presidir a comunidade, nós não devemos abandonar esta nossa missão de pastores. Mas o pastor não é dominador, o pastor é membro da comunidade, que serve a comunidade naquilo que é próprio da sua missão de pastor. E nós na comunidade também temos que valorizar todos. O mesmo valor que nós damos aos homens temos que dar às mulheres. O mesmo valor que nós damos a uma raça tem que dar a outra raça. O mesmo valor que nós damos a uma pessoa santa, nós temos que dar a uma pessoa cheia de problemas, porque vai ser o testemunho que vai mudar. Então a palavra é aquela que muda o nosso coração e a nossa comunidade. A segunda coisa, e aqui é o momento agora que o Papa nos pede tanto do Evangelho, né? Formar comunidades fraternas, onde a gente se apercebe do outro, da necessidade do outro. Onde a gente não é indiferente para aquele que sofre. A gente não precisa resolver muito o problema dos outros, a gente precisa acolher. Acolher significa a gente poder entrar com o outro nas suas dores, nas suas alegrias. Às vezes não saber esperar, porque a pessoa demora para mudar, né? Mas eu acredito, eu não separo, eu não excluo, né? Somente em algum caso mais grave que a gente tem que ajudar também um pouco a pôr ordem nas coisas, né? Isso vale na família, isso vale também na comunidade. Então, criar esta casa, né, que é a igreja,
Aqui vocês chamam de hospital também de campo, né? De campanha, é isso, né? Quer dizer, o hospital dos primeiros socorros, onde se socorre aquele que está combatendo e que se feriu, né? Quer dizer, esse ir ao outro, não como quem vai para tomar posse ou dominar o outro. Nós aprendemos muito isso. Nós queremos ter a razão da nossa palavra, nós sabemos escutar pouco. Mudar isso aqui, criar esse estilo onde a gente acolhe, onde a gente está perto do outro. E era chamada koinonia, né? A comunhão entre todos na comunidade. Pensar que naquela época do começo da igreja, existiam os escravos oficialmente, mas os apóstolos tratavam os escravos de tal maneira que mesmo continuando escravos diante da sociedade civil, eles se transformavam em irmãos verdadeiros na comunidade e eram tratados assim. Terceira coisa, o que nós estamos celebrando aqui. Uma comunidade, ela não vai para frente sem a Eucaristia. A Eucaristia, ela dá para nós o modo de ser cristão. É a presença de Deus no meio de nós. Deus fez aliança conosco. Pode todo mundo nos abandonar. A gente pode se sentir traído até pelo melhor amigo. O que não pode cair, esta confiança no Deus que está presente perto de nós, que vem para ser nosso alimento, para a gente poder se tornar forte, que vem para nos dar o que é necessário. E a Eucaristia, nós sabemos como ela consegue manter a comunidade unida. Nesse momento agora, nós temos no Brasil um perigo muito grande. Criou-se uma oposição de dois grupos de brasileiros, que eu nunca vi isso na nossa história. É claro, nós temos o problema dos pobres, dos que são excluídos, mas essa divisão entre inimigos, metade de um lado, metade de outro, nós nunca vimos isso, nós mais velhos. De repente nós caímos nisso, também nós dentro da igreja. Isso não serve, é contra a fraternidade, isso vem do demônio. O Papa nos diz, não são as lutas, a força, a arma, né, que vai vencer, mas é a capacidade de perceber o bem que existe no outro, mesmo que seja pouco. A capacidade de entender mais a fundo, de ver o que no coração dele está de fato existindo, e a gente se ajudar. Então, é hora para nós todos cristãos dar um novo testemunho, que agora é de comunhão verdadeira, né? A Eucaristia é a força para a gente fazer isso. Se a gente vem receber Jesus, o mesmo Jesus, e depois a gente se divide, é como se a gente dissesse, a cabeça para nós não tem importância nenhuma, vamos jogar fora, o corpo vai viver como pode. Não tem esse estilo de vida. A cabeça tem que estar presente, que é Cristo entre nós. E o último aspecto que leva a gente a estar sempre unido com Deus, que desde o começo foi assim, é esse espírito contínuo de oração, né? Em que a gente levanta de manhã cedo, começa o dia, se volta para Deus, começa o trabalho, cuida de tudo o que tem que cuidar, vive o dia, faz todas as coisas, as atividades que precisam fazer, mas sempre sabendo que Deus caminha conosco. Os momentos que a igreja sofria, por exemplo, eram os momentos em que a comunidade rezava. Os apóstolos estavam na prisão, a comunidade rezava. E quanto Deus interferiu ali naquela história e construiu a força daqueles primeiros, né? Então, essas 4 características, eu acho que vocês, nesses 50 anos, cresceram muito nisto, senão vocês não estariam aqui. Os padres de vocês deram a vida por esta paróquia com tantos problemas, com tantos defeitos, com tantas situações, algumas até duras, pesadas, mas eles vieram servir a comunidade de vocês, né? Os bispos, né? Como a gente sabe que os bispos amaram esta paróquia também, do seu jeito cada um, mas amaram muito. Eu assisti isso desde o começo, né? E então o que a gente queria agora com esses 50 anos, dizer, Senhor, fica entre nós. Senhor, mora aqui na paróquia Cristo Sacerdote. Fica no meio desse povo.
Manifesta pelo teu Espírito a força que conduz as comunidades a realizarem o que Deus quer. E vocês terão um futuro seguramente bonito. Ajudarmos-nos nas dificuldades, não deixar nenhuma família isolada e sozinha, não deixar ninguém se perder e a gente nem se importa, não. Ir atrás, ver o que se pode fazer, importar-se com o outro, né? Perceber a necessidade do outro. Então eu quero desejar isso, com essa graça que eu tive de estar com vocês, desejar que vocês sempre caminhem muito unidos ao bispo de vocês, Dom Carlos, né? Aos padres de vocês. E esse caminhar juntos é também dialogar, é também contribuir com a nossa luz para que eles possam nos dirigir bem. Então, dar o nosso contributo sempre, como a gente aprendeu muitas vezes na nossa história de Apucarana. Eu vivi aqui muitos anos, vivi 22 anos, né? Depois fui para outras missões. Que o Senhor, então, sustente esse caminho de vocês. Que esse advento não seja como qualquer um. Que a preparação do Natal não seja só a beleza das ruas que eu estou vendo em Apucarana, tudo iluminado, né? E muito bonito. Isso é bom, precisa, porque a gente até se alegra. Mas precisa, sobretudo, que essa presença de Deus mude o nosso coração. Faça a gente viver perto dEle, formar bem a comunidade sempre mais. E fazer crescer tudo, porque Deus quer que as coisas cresçam. E esse advento é propício para isso. Depois teria tantas outras coisas que a gente podia aprofundar, mas hoje não dá, porque senão vai passar o ano, né? É melhor a gente parar por aqui. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, desde os pequenininhos que estão agora começando a vida, os adolescentes, os jovens, os adultos, as famílias, nós velhos que já vivemos carregando, perengando com a perna, com o braço, né? Mas que ainda estamos aqui, né? A nossa cabeça que às vezes funciona, às vezes não funciona, mas ajudando com a nossa oração, com a nossa participação. E que o Senhor faça de vocês uma das melhores comunidades da Diocese de Apucarana. Amém.